Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, adorado, exaltado seja o nome do Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso dono. Aleluia, a Ele nós bendizemos nessa noite. Aleluia, querido, pode se sentar. Aleluia, nós vamos continuar esse culto e logo de imediato eu quero convidar aqui o pastor Ney. O Ministério do Louvor vai poder se sentar para receber a ministração da palavra nesse momento, nessa noite. Pastor Ney está com essa missão de ser o mensageiro da boa palavra de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Quero convidar você a manter os seus olhos fechados nesse momento. Nós estamos aí às quintas-feiras, sempre aí com palavras, né, voltadas aí para essa campanha que o pastor, essa conferência que o pastor trouxe, né, sobre os detalhes daquilo que o Espírito Santo quer revelar na sua poderosa palavra. Conferência Rema. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos aqui, Pai, o teu filho, pastor Ney, em tuas mãos. Ó Deus, ele é um instrumento, Pai, separado por ti para essa noite, Pai, para ministrar os nossos corações. Deus, nós clamamos agora, Pai, te pedimos, joga por terra agora toda interferência, toda dificuldade, toda barreira que se levanta, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, joga por terra, Pai, cancela, anula agora, Pai, o poder do maligno sobre a tua obra nesse lugar. E que o Senhor esteja, Pai, tomando, Deus, a mente e o coração do teu filho e dominando sobre os seus lábios, ó Pai, para que a tua boa palavra seja revelada de maneira plena aos nossos corações nessa noite. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ele mesmo nos chamou para sermos seu tesouro particular, a sua herança entre as nações. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês nessa. Estou feliz de estar com vocês nessa noite. Hoje, dando essa cobertura a pedido do pastor Sérgio, que teve um compromisso. Teve uma dificuldade lá familiar, ele foi dar assistência e pediu que eu estivesse com vocês aqui. E a gente vai dar seguimento então a essa nossa conferência Rema. E eu vou me aproveitar de uma palavra, de um gancho dele, que ele deu aqui na quinta-feira passada, e vou desdobrar mais um pouquinho sobre aquilo que ele já falou tão bem na última quinta-feira. Queridos, minimamente, você não se move no Rema se você não conhecer o Logos. Amém? Minimamente. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver confiança na palavra revelada, na palavra eterna de Deus, você não vai conseguir se mover tranquilamente no Rema. Eu acho que a essa altura do campeonato você já sabe qual é a diferença de Rema para Logos. Logos é a palavra eterna de Deus. Logo é a palavra que está aqui na Bíblia, que está nas folhas. Mas Rema é aquela palavra de Deus que vem para o meu agora, que vem para cobrir um acontecimento, que vem para curar uma enfermidade, que vem para abrir uma porta. Rema, os crentes maduros se movem em Rema. Amém? Está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Os crentes, eles caminham, eles andam sobre o Logos de Deus. Mas eles se movem em Rema. Rema é aquela palavra que às vezes eu preciso para agora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então aqui eu tenho uma ancoragem do Logos, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Me movi para a direita, senti aflição, senti falta de paz, senti angústia. Então eu estou sabendo que a Rema de Deus não é para cá. Eu volto, continuo orando, continuo buscando a direção de Deus, para eu entender para onde a Rema de Deus quer que eu me mova.
Vou dar um exemplo clássico aqui de um testemunho para você, do Alex. O Alex que estava aqui conosco, estava em Portugal. Alex ficou um tempo procurando emprego, não conseguia, ia em Macaé, batia de porta em porta. Quando foi um belo dia, o Senhor falou para ele, acerca de uma data lá na frente, falou para ele, olha, nesse dia tal, você vai nessa empresa, tal hora, você vai chegar lá. Aí ele foi, crendo que, né, as portas iam se abrir para ele. No dia tal, que Deus havia falado, revelado para ele, ele chegou lá na porta da empresa. Quando ele procurou o RH falou para ele, olha, eu lamento, mas a gente não tem emprego para você aqui, não tem oportunidade, a gente não está nem abrindo vaga. Aí ele pensou assim, irmão, será que eu ouvi coisa? Será que não é Deus que falou? Será que eu ouvi errado? Ele pegou o ônibus e foi embora. Ele falou que quando estava dentro do ônibus, o chefe do RH liga para ele e fala para ele, rapaz, olha, aqui na empresa a gente não tem vaga, mas eu lembrei agora de uma empresa que está contratando profissional como você. Dá um pulo lá e diz que foi eu que mandei. E aí, queridos, ele foi nessa empresa e essa empresa empregou ele. Você está entendendo? Rema é a palavra que nos faz mover para a bênção, é a palavra que nos faz mover para a prosperidade, é a palavra que nos faz mover para a vida, é a palavra que nos faz mover para a paz. O crente só tem sucesso quando ele se move sobre o rema de Deus. Você entendeu isso, irmão? Compreendeu isso? Mas eu só vou me mover livremente no rema de Deus se eu minimamente conhecer o Logos. Se eu minimamente tiver um entendimento da palavra de Deus, aí eu vou me mover com tranquilidade e com segurança. E eu quero pegar o tabernáculo, joga a imagem do tabernáculo ali para mim de novo, porque, irmãos, o tabernáculo, ele é uma ancoragem poderosa para o povo daqueles dias. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo, Pedro, Tiago, João, principalmente João, do qual a gente vai falar agora, irmãos, eles produzem poderosas revelações rema em cima desse logos, desse entendimento do tabernáculo. Essa imagem, esse conhecimento que está lá em Deuteronômio, tão bem descrito, ele vai ser a ancoragem que vai possibilitar poderosas revelações apostólicas. Eu vou dar um exemplo aqui para você. João, ele escreve o seu evangelho, levando em consideração os 3 ambientes do tabernáculo. Aliás, na revelação de João, essa imagem não vai sair da cabeça dele. Ele já começa o seu evangelho mostrando para nós que Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. Ele fala isso em João. Depois lá em Apocalipse 21, 3, se não me engano, ele vai voltar a repetir isso, dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Essa imagem é uma imagem que vai ficar poderosamente gravada na mente dos apóstolos, de modo que sobre essa imagem, sobre essa figura, eles vão produzir poderosas palavras para o seu tempo, para o nosso tempo. Abra sua Bíblia, em Evangelho segundo São João, capítulo 1, eu vou pedir que o pessoal da técnica jogue aí para mim no telão, João 1,14, ele já começa com essa poderosa referência do tabernáculo na sua mente, João 1,14. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Passa aí. Para trás. Não é o 14 mesmo. E ele vai dizer, vimos a sua glória. Eu acho que é a diferença de versão, E diz assim algumas Bíblias, e ele habitou entre nós. A sua versão diz isso?
versículo 14, ele habitou entre nós. Essa palavra habitar é do grego fazer tabernáculo, construir tenda. Então, no entendimento de João, João vê Jesus como o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. Irmão, presta atenção no que eu estou te falando aqui, porque eu trouxe essa folha, que essa folha aqui deve ser de 2014 ou 2015. Eu tenho muito ciúme dessa folha aqui, tá? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui, primeira vez, tá bom? Eu tenho muita coisa que eu estudo em casa, no meu devocional particular, né, revelações que Deus traz para nós acerca de muita coisa, e aí a gente vai anotando, vai guardando lá com carinho. Pois bem, irmãos, veio no meu coração então, Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E aí, queridos, eu peguei o tabernáculo para dar uma olhada, coloquei o tabernáculo de pé. Eu vou pedir aqui para jogar a primeira imagem para mim. Joga aí, Isaac, primeira imagem para mim. Não sei se vai ficar muito boa não, mas depois eu vou digitalizar e eu mando para quem quiser. Não, a primeira imagem minha. Primeira imagem minha, por favor. Querido, quando você pega o tabernáculo e bota ele no plano vertical, você vai perceber que a disposição do tabernáculo parece um corpo humano. Se você pegar o tabernáculo, tá? Aqui no meio está o tabernáculo. Você vai perceber que o tabernáculo de pé tem a mesma disposição de um corpo humano. Desculpa a imagem, irmão, foi eu que montei isso aí lá atrás, né? Não sou tão bom assim com essas coisas não, mas você vai perceber nessa imagem. Eu peguei a imagem do tabernáculo, botei ela no vertical e botei um corpo humano aqui de frente e um corpo humano do lado. Como você bem sabe, o tabernáculo tem 3 portas. A primeira porta se chama caminho, a porta que dá acesso, né, ao altar do holocausto e ao lavatório. A segunda porta se chama verdade e a terceira porta se chama vida. Por isso João vai registrar no seu evangelho as palavras de Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo para nós? Eu sou o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. Pois bem, seguindo essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, você vai ver como é poderoso, e como essa visão do tabernáculo, ela vai influenciar a mente apostólica, a revelação apostólica. Lá em Romanos capítulo 12, está a referência aqui pequenininha, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, você conhece bem essa palavra, acho que não precisa nem jogar lá para você ler, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Irmãos, Paulo está falando isso de maneira aleatória? Não, Paulo não está falando isso de maneira aleatória. Por quê? Porque na mente de Paulo, ele está escrevendo sobre o fundamento do Logos. E na mente dele, quando ele fala sobre sacrifício, ele está entrando aqui nesse átrio, e ele de frente, quando o judeu entrava no templo, a primeira coisa que o judeu enxergava era o altar do sacrifício, que era uma peça enorme. Então ele está dizendo para nós, nessa perspectiva de que Jesus é o tabernáculo de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Por quê? Porque na mente dele, a primeira coisa que você dá de frente quando você entra no tabernáculo é o altar do sacrifício. Você vai perceber, você estudou aqui na semana passada, eu vou correr, porque o pastor Sérgio já trouxe essa revelação para você. Você vai perceber que a parte de fora do tabernáculo, ela não tem cobertura, que é o símbolo da vida comum. O símbolo da vida comum. As pernas, o joelho, desculpa a minha letra, as pernas, o joelho. Irmãos, essa parte aqui, eu coloquei como não vital. Se eu arrancar uma perna sua, você vive? Se eu serrar uma perna sua, você vive? Pois é, porque tem gente dentro da igreja que vive sem sacrificar e sem se purificar. Eles não fazem isso durante muito tempo não, né? Porque a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Mas eles ficam tempo suficiente entre nós para causar tumulto, contenda, divisão, facção, sensualidade. Logo quando você entra no tabernáculo de Deus,
Irmãos, você tem que fazer duas coisas: se sacrificar e se purificar. Senão você não avança. Não tem como você passar da primeira porta para a segunda, irmão. Não tem jeitinho. Não tem pistolão. Não tem eu sou sangue puro. Ou eu sou de uma linhagem especial. Não, irmão, todo mundo. Paulo está dizendo, todo mundo que entra no tabernáculo de Deus tem que olhar para o altar do sacrifício. Essa é a parte não vital. Aí eu coloquei ali, eu quero que você leia. Em todo átrio não há cobertura, porque não existe colete à prova de bala para a perna. Não existe. Não existe proteção, irmãos. A prova de bala para a perna. Você já viu o colete de bala? Só quem tem isso aí é um homem de ferro. Mas você sabe que o homem de ferro não existe, né? Ih, rapaz, acabei com a infância de algumas pessoas aí. Então, essa é a parte do tabernáculo, do átrio. Que, querido, são enormes essas peças. O altar do sacrifício e o lavatório eram peças enormes. Porque tem coisas da sua vida, práticas da sua vida, que foram feitas para as pessoas verem que você está fazendo. Tem coisas que você tem que fazer para as pessoas verem que você está fazendo. Vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu. Tem coisas que você precisa fazer para as pessoas verem que você está fazendo, irmão. E uma vida de sacrifício é uma delas. Tem um monte de gente que quer servir a Deus sem sacrifício. Tem um monte de crente dentro da igreja que acha que não precisa dar satisfação para ninguém. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Ninguém tem nada com a minha vida. Está no lugar errado, criatura. Porque nós somos uma comunidade. A palavra comunidade traz na sua raiz a palavra comum. É comum para mim, é comum para você. Todo mundo se sacrifica. Todo mundo se purifica. Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens. E eu fiz, essa minha analogia. Você vai ver que algumas coisas que estão destacadas com a caneta, Porque antes de você entrar pela segunda porta, querido, você tem que tomar decisões que vão afetar a tua vida. Vão afetar mesmo. Vão afetar de verdade. E essa área nossa aqui de baixo, irmão, como tem gente que é atrapalhada por essa área. Nossa, como tem gente, irmão, vovó já dizia, a gente não pode pensar com o estômago, a gente não pode tomar decisão com o fígado. Não é essa área aqui de baixo, irmãos, ela é para ser comandada, ela não é para comandar. A área nossa aqui, da cintura para baixo, é uma área para receber comando, ela não pode comandar o resto do corpo. Ela tem que obedecer os comandos. Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, que se sacrifiqueis. Vai lá e se sacrifica, vai lá e se purifica. Tem gente que parece que está num eterno truque de mágica, Ele está cerrado ao meio. No domingo manda a parte de cima. Aí vem para a igreja feliz, eu vou. Aí quando o culto acaba na segunda-feira, irmãos, essa parte aqui entra de férias, a parte de baixo opera. Não, irmão. A parte de baixo ela morre, acabou. Morreu totalmente. Morreu no sentido de mandar, na gente, mandar na vida. Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. Bom, o altar do lavatório, lugar de decisão, coloquei ali, irmãos. A influência da vida natural. Essa parte de fora do tabernáculo, se você for viver, tu está sobre a influência natural. A vida cristã só começa a realmente ter poder e ter autoridade quando você sai da influência, da esfera
da vida natural. Enquanto você não passa pela segunda porta, a porta da verdade, querido, qualquer coisinha te afeta, qualquer coisinha te aborrece, qualquer coisinha te chateia. O irmão não falou contigo, está magoado. A pessoa falou da tua roupa, já fiquei triste. Alguém não deu um bom dia para você, não te chamou para algo na igreja, pronto, é o fim do mundo. Então, esse lugar, entre a primeira e a segunda porta, irmãos, é um lugar para tomar providência e avançar, irmão. Não dá para ficar nesse lugar a vida toda, não. A gente precisa tomar decisão e sair da influência da vida natural. Por que vida natural? A Bíblia vai falar muito para nós sobre vida natural. Salmo 121, nem o sol, nem a lua te molestará. O sol e a lua. Quem está no pátio, irmãos, está tomando o que na cabeça de dia? Quem está no pátio, quem está no átrio, está tomando o que de noite na cabeça? Sereno. A pessoa está vivendo uma vida cristã, uma vida espiritual, sobre o governo natural. Olha, todo mundo está falando que vai vir uma crise enorme aí. E aí eu também acredito na crise. Todo mundo está falando que vai vir uma depressão aí. Eu também acredito na depressão. Irmão, quem está no átrio, ele está sobre o governo natural. O coração dele até crê no Senhor, mas a vida não consegue ser governada. Saia dessa influência, porque tudo aquilo que está sobre a influência da vida natural, ela pode ser comprometida. Tudo que está sobre a influência da vida natural, ela pode ser comprometida. Então, queridos, a gente tem que tirar a nossa vida cristã dessa linha da cintura para baixo e jogar da linha da cintura para cima. E eu vou falar mais sobre essa revelação. Paulo vai falar muitas vezes, o Deus deles é o ventre. O ventre fica onde, irmão? Ali, na barriga. A pessoa que quer sair da vida natural, a pessoa que quer sair da área do átrio para entrar no lugar santo, querida, ela vai enfrentar um tipo de potestade que vai tentar impedir ela de progredir, de avançar. Paulo diz assim, porque o Deus deles é o ventre. Tem gente que pensa com o estômago. Aliás, esse é um mal de brasileiro, né? O Brasil poderia avançar muito, muito, em muitas áreas políticas e sociais, se brasileiro parasse de pensar com a barriga, com o estômago. Esse é um mal que nos atinge como nação, como povo. Brasileiro faz as coisas muito na base do churrasquinho, sabe, do motivo. Não, a gente senta ali e toma uma cervejinha e resolve. Tudo parece que é governado pelo estômago. Pastor, como é que eu vou para esse outro nível? Matando a carne, irmão. Matando a carne. Essa área nossa aqui, onde você está vendo essa bola aí, querido, como essa área é complicada. Como essa área é complicada. Eu não sei se eu fiz a linha exatamente onde eu queria fazer a linha, não. Mas você entendeu aí o negócio, entendeu? Bom, quando você sai do átrio, vou correr aqui, irmão. Quando você sai do átrio, quando você sai da esfera natural, e aí você vai entrar dentro do lugar santo. O lugar santo é só aquele lugar onde os sacerdotes poderiam entrar. O pastor Sete falou muito bem disso aqui na quinta-feira passada. Bom, irmãos, nesse lugar, com todas aquelas peles, com todas aquelas cobertas, como bem foi dito aqui, irmão, se tu entra ali sem uma luz, tu não enxerga nada. Absolutamente nada. E aí quando você sai do átrio e você entra no lugar santo, aí, querido,
você já começa a depender. A ausência da luz fala sobre dependência. Amém? Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, joga aquela imagem que o pastor usou aí para mim na semana passada. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção no tabernáculo é que as peças dentro do tabernáculo, irmãos, elas diminuem consideravelmente. Lá fora, lá no átrio, tem uma pia de bronze enorme, que era quase uma jacuzzi nos tempos de Jesus, de tão grande que era, e um altar do sacrifício, que tinha uma escadinha que você tinha que subir, que era um negócio também grande, enorme. Só que quando você passa pela segunda porta, a porta da verdade, o que você vai encontrar, irmãos, é um candelabro pequeno, que eu não sei se aí está reproduzindo o tamanho dele original, porque a história vai dizer que esse candelabro, ele era uma peça não muito grande, que tinha aproximadamente 25 quilos de ouro, era um ouro maciço, batido, essa mesa de pães pequena e o incensário. E aí eu quero trazer essa revelação para o teu coração, pastor, por que os móveis de dentro do tabernáculo diminuem consideravelmente? É porque à medida que a sua espiritualidade aumenta, à medida que você amadurece, a visão e a aparência das coisas passam a importar cada vez menos. Mas você não entendeu não, né, irmão? Quando você entra após a segunda porta, irmãos, a aparência das coisas pouco importa. Pouco importa. E aí, por essa ótica, você pode ver como nós, comunidade evangélica brasileira, ainda temos muito que progredir. Muito, irmão. Tem igreja hoje, falei isso lá em Tamoios, vou falar isso aqui para vocês, irmãos. Tem igreja hoje, que se a pessoa chegar na igreja e não tiver uma parede de ar-condicionado, ela não fica não, ela vai embora. Tem igreja hoje, que se a igreja não oferecer minimamente um conforto, água gelada, cafezinho, sabe, irmão, ser um negócio tipo de shopping, a pessoa não fica não. Para essas pessoas a aparência é tudo que importa. O pastor da igreja Videira, esqueci o nome dele, é Luísio, pastor Luísio Moraes, esse é Luísio Moraes, ele tem um livro em que ele fala sobre o mal do nosso tempo, chamado Os Numerólatras. Tem gente que chega num lugar, chega a levantar o pezinho, irmão. 200, 300, né? Tem 300 pessoas aqui, né? A igreja é boa, vou ficar aí. Tem gente que chega num lugar assim, contou, tem meia dúzia, isso aqui é fraquinho, vamos embora, vamos procurar outro lugar. Os numerólatras, o coração deles vai só atrás de aparência, só atrás de número. Irmãos, à medida que a vida cristã vai amadurecendo, a aparência das coisas, o tamanho das coisas, irmãos, pouco importa. Porque toda diferença boa já está dentro de você. E tem igreja que usa aparência para atrair as pessoas como num negócio, como num shopping, como numa loja de magazine. E aí, irmãos, quem é carnal cai. Lá dentro tudo era pequeno. Por que tudo é pequeno? Irmão, olha só o tamanho da mesa. Fala para mim. Qual é a simbologia desses pães? O pastor Sérgio falou sobre isso aqui na semana passada. Qual é a simbologia de 12 pães? Cada um pão, eram 12 pães na mesinha. Cada um pão simbolizava eram 12 pães na mesa. Cada um pão simbolizava uma tribo.
Aí eu pergunto para você, um pão alimenta uma tribo? Hã? Por que esses pães não são grandes? Por que não é um armário grandão com 12 pães enormes? Porque o tamanho do pão aponta para a nossa dependência diária. Um pão pequeno, mas um pão para cada dia. Todo dia eu volto lá e como um pão. Todo dia eu volto lá e me alimento um pouquinho. Todo dia. Irmão, durante 40 anos, Deus alimentou o povo no deserto com maná. E o maná era o quê? Como pequenas sementes de coentro que caíam do céu. Pequena semente que caía todo dia, irmão. Não era um pão gigantesco, Alex, que caía só na segunda e o camarada ficava cortando ele a semana inteira, até sexta-feira. Não, todo dia, se você fosse lá, o pão estava lá para você comer, irmão. Tem uns crentes que parecem se tornam independentes de Deus. Depois que eles aprendem certas coisas, depois que eles aprendem a manha do negócio, o pulo do gato, a firula, já não quer mais depender de Deus não, se torna um profissional da fé. Já não lê mais a Bíblia, já não vai mais numa conferência, já não ora mais, já não faz mais sacrifício. Irmão, desde a pandemia, nós temos um horário de oração aqui, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, na terça e na quinta. Irmão, as pessoas que estão orando há 3 anos, não mudam, são as mesmas. Se eu fosse contar a vida dessa igreja, por quem vem aqui de manhã, eu acharia que o pastor Sérgio está liderando só 5, 6 pessoas. E olhe lá. Qual foi a última vez, irmão, que você levantou com raiva da tua carne e falou, hoje eu vou para a igreja orar, hoje eu vou na marra. Irmão, esses dias tem andado frio, irmão, quando eu levanto, eu quero, irmão, meu relógio, tem 3 despertadores no meu relógio. Porque um deles eu vou levantar, irmão. E aí está frio, irmão, está gelado, irmão. Você sabe o que eu falo para Deus quando estou lavando meu rosto? Que eu tenho essa mania de falar comigo no espelho. Quando eu estou lavando meu rosto de manhã, que eu estou penteando meu cabelo, eu falo para o Senhor, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Vamos embora, camarada. Vamos embora, bota o casaco e vamos embora, vamos orar. Sabe, irmãos, o tamanho dos objetos também dizem respeito à nossa dependência nas muletas, nos outros. Ai, meu Deus do céu, se o pastor não orar por mim, minha vida acabou. Não, irmão, quanto mais você adentra no santuário, mais você passa a depender do Senhor e menos das coisas. O tamanho dos objetos diminui por causa disso. Outra coisa, ali dentro não tem luz natural, irmão, ali dentro é um breu. Se você, olha só, tem coisas que acontecem dentro de você que é você que tem que fazer as trocas. É tu que tem que trocar o pão, é tu que tem que trocar o óleo, é tu que tem que trocar o incenso. Querubim vai vir e vai fazer isso por você? Não, irmãos, é você que tem que fazer a troca diária. Tem coisa dentro de você que é você que tem que fazer. Deixa eu falar uma coisa para você sobre palavra rema. Palavra rema é pontual. Ela vem para uma circunstância, ela vem para um tempo e depois ela cessa. E se ela não cessar, Deus faz cessar. Elias olhou para Acabe e falou assim, olha, segundo a minha palavra, isso é uma palavra rema. Segundo a minha palavra, não vai chover nesse lugar. Durante 3 anos não choveu. Mas quando tudo estava no desespero, Deus voltou lá e falou assim, Elias, agora volta lá e desfaz o que você falou. Já chegamos no limite. Querido, uma palavra rema. Vou falar uma coisa para você que o crente tem que entender isso basicamente. O crente tem que entender a diferença de logos para rema. O crente tem que entender a diferença de cronos para kairóis.
Rema é a palavra que eu preciso que Deus me dê para agora. Está tudo indo contra. Mas Deus fala assim, ó, vai você que vai dar certo. Você vai dar certo. Só que o rema, ele também acontece dentro de um kairos. O que é kairos? É o tempo que Deus determinou para que algo da parte dele aconteça. O tempo dos homens é o cronos. Talvez você não goste do cronos em que você está, mas o cronos é teu. Agora tem um kairos, tem um tempo de Deus, o tempo que Deus quer que algo seja feito, algo seja realizado, algo seja executado. E querido, às vezes você tem um rema, mas se perde no kairos. E quando o kairos é perdido, querido, só Deus sabe quando ele vai voltar de novo. Então, um crente, minimamente, ele tem que saber sobre o rema e o kairos. Qual é o tempo de Deus agora? Ali tem aquela peça chamada O Incenso, né? Nossa, o pastor falou tão bem sobre isso aí, na quinta-feira passada, que vai ser difícil até falar alguma coisa sobre isso. E aí, como você sabe, dependendo do dia, se fosse num sábado, irmão, lá fora estava uma fumaçada enorme. Uma família vinha, trazia um animal, aí o sacerdote matava, aí a família ia embora, já vinha outra família com o animal. Irmão, é aquela fumaceira, aquele cheiro de sangue. Mas quando você passava pela segunda porta, lá dentro tinha um cheiro diferente. Porque quando você amadurece, você começa a compreender que as coisas que acontecem fora de você não podem ser as mesmas coisas que acontecem dentro de você. Querido, eu falei isso lá em Tamoios no domingo. Tem gente que entra no lugar e se perde. Tem gente que entra nos ambientes e o ambiente faz eles se perderem. Tem gente que depois que entra numa empresa começa a chamar Jesus de Genésio e Urubu de meu louro. Tem gente que começa a conviver com algumas pessoas, irmão, e daqui a pouco está chamando Pelé de Maradona. Porque lá dentro dele as coisas tudo se mistura, tudo vira uma bagunça. Quando o sacerdote entrava ali dentro, ele era impactado, irmãos, pelo cheiro do incenso, que era totalmente diferente do cheiro lá de fora, para ele lembrar que as coisas que estão acontecendo dentro de nós não podem ser contaminadas pelas coisas que estão acontecendo lá de fora. Irmão, tem crentes que estão vindo para a igreja, domingo eu vou para a igreja, domingo eu vou dar o meu melhor culto para Deus, aí ele dá uma olhadinha na televisão, o time dele perdeu. Não, final de semana eu vou para a igreja. Aí olhou para a novela terminou do jeito que ele não queria que terminasse, pronto, acabou tudo. Aí, irmão, muitas vezes, né, nós somos casados, entendemos isso. Irmão, como isso às vezes acontece na vida do pastor? Tem vezes que o pastor o irmão está uma pilha para pregar, irmão, parece que o poder do Pentecoste todo veio em cima dele. Irmão, quando ele está, aí preparou uma mesa, falou, hoje 10 leprosos vão ser curados, hoje os surdos vão ouvir, hoje os cegos vão ver. Aí, irmão, quando ele está saindo de casa, a mulher resolve discutir relação. E aí ele tenta ficar concentrado para a mensagem, aí a mulher fala, é sempre assim, você não me dá atenção. Irmão, como é difícil muitas das vezes não deixar que as coisas de fora se misturem com as coisas de dentro. Como estão as coisas dentro do teu coração hoje? O incenso aromático, ele também fala, irmão, sobre a presença agradável de Deus. Amém? Qual é o perfume que teu coração está exalando? Nós somos o perfume. Você entende por que Paulo fala isso aos Coríntios? Nós somos o perfume de Cristo? Hã?
Nós somos o bom perfume de Cristo, irmão. Quando o crente chega no lugar, irmãos, ele exala um cheiro diferente, diferenciado. E o cheiro que é exalado dele, pelo Espírito Santo, é um cheiro, irmãos, que anula o que está no ambiente. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Esse incenso, ele fala sobre a rivalidade das coisas que estão dentro de nós para as coisas que estão fora de nós. A gente está no meio de uma rivalidade de cheiro, de sensações. Paulo diz, olha, porque as coisas que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço. Irmão, tem uma briga. O crente está sempre no meio de uma briga. E o problema é que muitas vezes, irmãos, a briga está ganhando dentro dele. De modo, irmãos, que quando a pessoa faz algo, fala algo, vai para algum lugar, irmãos, parece que Lázaro está lá dentro. Morto ainda, né? Morto ainda. Olha aqui para mim, existem coisas de fora e existem coisas de dentro. Amém? Entende isso, irmão? Existem coisas de fora e existem coisas de dentro. Existem coisas que você faz no átrio e existem coisas que você faz no lugar santo. E outra coisa, o que você faz aqui, não queira que as pessoas vejam. Bota a imagem lá de novo para mim, Isaac. Irmão, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado. Aprende isso na figura do tabernáculo. Na minha imagem, naquela primeira imagem. Irmão, aprende. Vovó falava isso para mim, vovó era analfabeta de Marredeci. Vovó falava isso para mim, eu aprendi. Querido, coração dos outros é terra que ninguém anda. Para de querer que as pessoas recebam um recibo do teu coração. Só quem conhece o teu coração é você. Ai, mas o pastor não sabe que eu sou uma boa pessoa. Ninguém sabe que você é uma boa pessoa não, criatura. Ai, o Rodrigo tem que saber que eu tenho um coração de adorador. Rodrigo tem que saber não. Quer que alguém saiba que você é adorador? Canta. Ué? Uns crentes, irmãos, que quer que a gente na igreja, que a gente que é líder, a gente seja adivinho. Não, o pastor não consegue ver meu coração. Querido, o que acontece? É lá em cima, ó, no círculozinho menor. Irmão, o que acontece ali é só você e Deus. Não tem luz natural, irmão. Não tem luz natural. Agora, quando o candango engravida a Beltrana, aí todo mundo sabe que houve alguma coisa, porque átrio não tem cobertura. Mas no teu coração, querido, ninguém conhece não, ninguém vê não. Só você e Deus. As trocas que você faz lá dentro, é só você e Deus. Se você trocou o pão, é só Deus que vai ver. Se você trocou o incenso, é só Deus que vai ver. Se você acendeu a luz, é só Deus que vai ver, irmão. Os crentes que ficam querendo que a sua igreja, sua liderança, seus pastores, adivinhem o que está dentro delas. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Cadê a hora? Irmão, quando eu me converti, eu ainda acho que ainda estou no primeiro amor ainda. Eu ainda acho. Após 25 anos, eu ainda acho que estou no primeiro amor. Mas quando eu me converti, querido, aí ele falou para mim, Ney, você tem que vir para a escola dominical. Aí quando você se converte, você quer fazer tudo que o pessoal te manda, né? Aí, tem escola dominical. O pastor Samuel morava aqui do outro lado da rua. Ele saía da casa dele por volta de 8 horas, 8h15. Quando ele chegava, eu estava sentado aqui. Aí no primeiro dia ele olhou, meu filho, você chegou cedo, hein? Falei, pastor, cheguei cedo. Aí quando foi no outro domingo, ele saiu do portão dele, eu estava sentado de novo na porta da igreja. Aí ele, você tá bem, hein? Está chegando cedo mesmo, hein? Falei, pois é, pastor, chegando cedo e tal. Aí ajudava ele a abrir as grades, que isso aqui era tudo cheio de grade.
Irmão, acho que eram 20 cadeados só para abrir. Quase meia hora para abrir, só para tirar os cadeados de tudo que tinha aqui ao redor dessas portas da igreja. E mesmo assim a igreja foi roubada. Quando foi no terceiro domingo, ele saiu de lá e eu estava sentado aqui. Quando ele saiu, ele me cumprimentou, diferente das outras vezes. Irmão, eu tinha acabado de me converter. Quando ele chegou perto de mim, ele me cumprimentou, falou: meu filho, você está aí, né? Falei: tá. Então toma aqui. Pegou a chave dele, me deu, falou: a partir de hoje você abre a igreja. E desde aquela época eu ando com a chave da igreja. Para onde eu vou, alguém me dá a chave de igreja. Você sabe por quê, querido? Porque ele conhecia meu coração. Ai, como o coração do Ney é lindo, igual os olhos azuis dele. Não, irmãos, ele me confiou a chave da igreja, porque sempre quando ele chegava, eu estava aqui na porta. Para de querer que as pessoas fiquem adivinhando o teu coração. Eu sou uma boa pessoa, eu sou cheio de amor. Não é não, irmão, ninguém tem que saber isso não, irmão. O incenso, o pão e o óleo devem sempre ser trocados. Amém? E isso também aponta para a rema de Deus, irmãos. Porque Deus, às vezes Deus vai te... Irmão, o tabernáculo também, coloquei lá em cima, lá no cantinho, tá vendo? Essa parte do coração, ela também aponta para a arca de Noé. Porque é aqui no nosso coração que a gente vive essas três palavras poderosas do reino de Deus: alimento, cuidado e direção. Às vezes Deus vai te dar uma rema, aquela rema vai te alimentar, ela vai ser um pão para você. Durante 6 meses, 7 meses, você vai caminhar debaixo daquela rema. Só que vai chegar uma hora que essa rema vai cessar. Que na linguagem evangélica nós chamamos de dispensação. Aquela dispensação cessa. Por exemplo, às vezes Deus vai te dar um discernimento, que é uma luz sobrenatural, para durante um tempo você enxergar alguma coisa da parte dele. Então durante aquele tempo você vai estar dentro daquele ambiente, irmão, tudo que as pessoas vão estar fazendo, vai estar passando pelo discernimento espiritual que Deus está te dando. Você vai compreender, você vai entender perfeitamente. Só que vai chegar uma hora que essa luz, por ela ser uma rema, ela vai apagar também. Chega uma hora, irmãos, que Deus vai te colocar num lugar que você parece que vai ser o destaque. Para onde você vai ter gente te olhando, gente te filmando, gente te fitando, gente tentando te copiar. Irmão, parece até que você está com um perfume caro, que aonde você vai todo mundo te vê, todo mundo te sente. Mas chega também uma hora em que esse aroma cessa. Então, são 3 tipos de rema que pode acontecer, as 3 juntas ou uma separada da outra. E aí, quando uma rema acaba, ela tem que ser substituída por outra. Só que se você ficar no átrio, você nunca vai receber essa rema. É o que faz com que muitos crentes, muitas vezes, irmãos, não encontrem progresso. Fala: nossa, pastor, estou 10 anos na igreja, minha vida parece estar a mesma coisa. Por quê? Porque não troca a rema, não muda a rema, não recebe a rema. Você precisa, irmãos, de tempo em tempo, você precisa de uma rema. Que uma rema venha, mas você só vai se mover na rema se você minimamente conhecer o Logos de Deus. Senão você não se move. Eu costumo usar esse Logos como bússola da minha vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então eu tomei uma direção, está dando dor de cabeça, está dando aborrecimento, estou me chateando, estou chateando outras pessoas, eu já sei, não é a direção de Deus. Eu volto, respiro, busco uma palavra de Deus e busco uma direção que vai me dar paz, porque a rema sempre dá paz. Só que você não pode se mover na rema
se você não conhece a Logos. Irmãos, a gente está em Barra de São João. Barra de São João. E tem gente que ainda não sabe qual é o padroeiro dessa cidade. Sabe, irmão? Já teve gente que me perguntou, pastor, Barra de São João é o João de Apocalipse, né? E aí, querido, sem conhecimento mínimo, você não se move, Deus não move você. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Amém? Pegou? Pegou, irmãos, essa revelação? A arca ficou boiando lá, irmão, na água, aquele tempo todo. Irmãos, e lá dentro Deus estava cuidando de Noé e dos animais. Porque quando você tem uma rema, irmão, fique em paz. Fique em paz. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, o crente naturalmente, o crente que é espiritual, porque o crente que é carnal não sente falta de nada, irmão, só sente falta da novela e do futebol. Mas o crente que é espiritual, irmãos, ele sente a falta de uma rema. O crente que é espiritual, ele sente a falta de ter um sonho, de ter uma visão, de ter uma palavra que vai direcionar ele, que vai orientar ele, que vai dirigir ele, que vai trazer paz para ele. Quando eu fui para Itaúba a primeira vez, e aqui eu vou encerrar com esse testemunho, quando eu fui para Itaúba a primeira vez, irmãos, eu sabia que Itaúba era um lugar de sequidão. O norte e o noroeste, as pessoas estão saindo de lá para vir para cá, porque aqui a vida é melhor, tem mais trabalho, tem mais renda, tem mais oportunidade. Irmãos, e aí Deus manda a gente na direção oposta. E aí eu falei, Deus, como é que vai ser? Como é que vai ficar o negócio? E aí eu comecei a orar e falar com Deus nas minhas orações. E aí sabe o que o Senhor falou para mim ficar em paz? O Senhor falou para mim assim, olha, a tua missão em Itaúba é de 5 anos. Com 5 anos eu vou trazer você. E aí, irmão, a gente meteu o pau, vamos trabalhar, porque a gente só tem 5 anos. E aí, quando eu cheguei lá no primeiro culto, irmãos, que eu fiz, e aí sim o Senhor me deu uma rema pontual. Eu falei, Deus, a igreja não tem condição. Irmão, a primeira vez que eu fui pastor em Itaúba tinha 150 pessoas. Eu fui em Itaúba a primeira vez em 2003. Na segunda vez que nós voltamos em Itaúba, 10 anos depois, em 2013, Itaúba tinha 10 pessoas. 10 pessoas. Deus tem dado essa confiança para mim e para a Elane ao longo desses 20 e poucos anos. O Senhor sempre nos chama para consertar coisa quebrada, para consertar gente quebrada. Tem para onde correr. É o chamado de Deus para nós. Quando eu estava no culto, falei, Deus, como é que a gente vai fazer? Tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de coisa para pagar, tem um monte de coisa para adiantar. A igreja está pagando aluguel, a igreja tem um terreno lá, esse terreno está 14 anos, virou um pântano, virou um charco de lama. A gente tem que aterrar o terreno, foram 50 caminhões de barro, irmão, no terreno da igreja. E a gente não resolveu ainda. Depois ainda tivemos que botar mais 20. No primeiro culto, irmãos, eu pensando um monte de coisa, elevando meu pensamento ao Senhor, preocupado com a pregação, o Senhor falou comigo assim, que eu coloquei isso lá, virou um lema. Encontre uma promessa e a promessa te prosperará. E aí eu falei, agora vamos correr atrás de uma palavra, irmão. Vamos correr atrás de uma palavra. Quando essa palavra chegar, tudo vai mudar. E aí, irmão, foram meses atrás dessa palavra, foram meses para pegar, para fisgar ela. Irmãos, e quando ela veio, tudo mudou. Porque o crente, irmãos, ele se move na rema. E aí, irmão, a gente conseguiu tirar a igreja do aluguel. Colocamos a igreja no terreno, colocamos a tenda que foi doada aqui pela igreja. Fizemos 4 salas para criança lá atrás, fizemos banheiro. Irmãos,
graças a Deus o Senhor nos abençoou. Quando tudo estava pronto, um belo dia o pastor Sérgio me liga, e aí, vamos voltar? 4 anos e meio. O senhor falou 5? 4 anos e meio. E aí, querido, eu falei com o pastor Sérgio, eu falei, pastor, não posso voltar agora, pastor. Minhas crianças estão na escola, Lincoln e ele estão estudando. Aí eu comecei a negociar, né? Dá uma margem, a gente negocia, né? Eu comecei a negociar, falei, pastor, minhas crianças estão na escola. Se eu voltar agora, eles vão perder um ano letivo. E aí ele falou assim, quando é que as crianças param de estudar? Eu falei, olha, lá para o dia 10 e para o dia 11. Aí quando foi um mês depois, ele me perguntou de novo, e aí, já tem a data quando as crianças vão parar de estudar? Eu falei assim, tem, pastor, vamos parar de estudar no dia 11. Ele falou, no dia 12 eu quero você aqui. No dia 12 de dezembro de 2016, eu estava encostando com o meu caminhão de mudança na porta da minha casa em Tamoios, irmãos, perto de completar o ciclo de 5 anos. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Às vezes o progresso que você não está encontrando é porque você não se submete a uma rema de Deus. Deus quer te dar e você não se submete. Revelação é muito bom, profecia é muito bom, tudo isso é muito bacana, é muito legal, mas o que adianta? Deus te dá uma profecia, tu não se submete à rema. O que adianta? Deus te entrega uma revelação, você não conhece o Logos. Então, irmãos, isso pouco importa. Para quem conhece Bíblia e para quem, irmão, se submete ao Espírito Santo, tudo dá certo, irmão. Tudo dá certo. Amém? Se coloque de pé. Olha, o tabernáculo ele é tão poderoso na vida de João, que João vai dividir o seu evangelho em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus conversa com todo mundo na rua, os transeuntes, as pessoas comuns, Nicodemos, a mulher samaritana, todo mundo que Jesus encontra, Jesus conversa. É o átrio, do capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 13 ao capítulo 19, João mostra Jesus conversando apenas com os discípulos. Do capítulo 13 ao capítulo 19, você só vai ver Jesus conversando com os discípulos, instruindo os discípulos, falando com os discípulos. Esse é o lugar santo. Do 19 ao 21, irmãos, a maioria do diálogo de Jesus é só com o Pai. O tabernáculo, ele está presente, ele está imprimido na mente apostólica, na revelação apostólica. Esses homens só fazem o que fazem, porque eles estão ancorados no Logos, na revelação plena de Deus. E para você avançar, você tem que conhecer o Logos também. Você tem que conhecer, irmãos, a simbologia do Logos, sabe, a revelação do Logos, a plenitude do Logos. Porque aí quanto mais você conhece o Logos, com mais facilidade você se move no rema. O rema de Deus para a minha vida não vai te beneficiar, querido. É por isso que muitas vezes as pessoas estão sentadas uma do lado da outra. Uma está em prosperidade e a outra está no deserto. Por quê? Porque a rema da minha vida não vai servir para você e vice-versa. Você tem que buscar a tua rema. A rema vem sobre a identidade, sobre o propósito, sobre o destino. Você tem que saber quem você é, o que Deus quer de você, para que Deus te chamou, qual o propósito de Deus na tua vida. E aí você vai se mover, o poder vai vir, e você vai se mover, irmãos, nesse propósito, nessa identidade, nesse destino. O tabernáculo não é só uma figura bonita, é algo para a gente se conhecer e se mover nele.